E aí, galerinha, né? Excelente dia para vocês. E hoje eu venho abordar aqui, dando continuidade à nossa empreitada intelectual, venho abordar aqui 3 conceitos importantíssimos para nos estudos geográficos, né? Os conceitos de território, paisagem e lugar. O que seria território, paisagem e lugar para a geografia? Né? Mas antes disso, né, deixa eu recapitular o que a geografia estuda. Né? A geografia, né, que é a descrição da Terra aí, a geografia tem por objeto de estudo o espaço, né? E o espaço onde ocorrem as interações humanas sociais, culturais, econômicas, né, e de todas as naturezas. Né? Então, a geografia, a ciência geográfica, como tendo como objeto principal de estudo o espaço, nós temos aí que organizar e classificar o espaço para que a geografia ela vá, né, entrando em cada ramo, né, e se organizando e reorganizando para que os estudos eles sejam bem definidos e detalhados. Então, a geografia, a ciência geográfica, tem por objeto direto de estudo o espaço. E esse espaço, né, o espaço geográfico, ele pode ser classificado em espaço natural, ou um espaço cultural e social, ou espaço humanizado. Né? Então, o espaço natural é aquele espaço que ainda não ocorreu ali uma ação antrópica. O que seria uma ação antrópica? É uma ação humana modificando o meio ambiente natural. Então, se tem um espaço ali que ainda não sofreu nenhuma ação do homem modificando o meio natural que ali está, ali ainda é um espaço natural. E um espaço geográfico, né, humanizado, um espaço cultural ou social, é um espaço onde já houveram, né, estão havendo a todo momento as interações sociais, políticas, econômicas, culturais. E o espaço geográfico, cultural, humanizado, social, esse espaço, você pode ter o espaço urbano e o espaço rural. Né? Em todos esses espaços há uma interação humana. Né? O que difere são as características. Né? Um espaço rural, você pode ter aí um vozinho, uma avó, a mãe, um pai, um tio longe, que morem numa roça, né? Numa área em que existe mais verde do que prédios, arranha-céus, do que muitas ruas asfaltadas, do que toda a infraestrutura urbana, né, que a gente, nos grandes centros e conglomerados urbanos, a gente observa. Então, aí dentro desse espaço urbano, né, e também observa-se, né, no espaço rural, a gente vai identificar, né, os diferentes conceitos que iremos abordar hoje. Conceitos de território, paisagem e lugar. Aí é importante que, sim, se você achar, né, pertinente, faça aí as suas anotações, né, façam os seus apontamentos aí, beleza? Aí vamos lá, ó. Aí acompanhe comigo e vão anotando aí. O território, né? O território para a geografia. Dentro do espaço geográfico, além de muitas mudanças, né, no seu físico, há as concepções que o homem adere a determinada parte do espaço. Né? Dentro dessas concepções está o território. Né? A gente vai começar primeiro com o conceito de território. Coloque aí, território primeiro. Né? O território onde o domínio e as relações de poder sobre o espaço, elas são aferidas com seus determinados limites à fronteira. Então, o território, né, onde observa-se relações de poder e domínio. Né? E a gente pode observar, tem o território, né, do crime, tem o território dos políticos, tem o território que concentra
várias indústrias. Então, o território é onde a gente pode observar domínio, né, a relação de poder e domínio de diversos setores, né, que interagem com a sociedade, beleza? Como o espaço geográfico ele está relacionado diretamente com as relações entre homem e natureza, né, o homem, por sua vez, agrega uma porção do espaço por sua jurisdição, né, seu domínio. Ou seja, toda a relação de poder ou domínio de um determinado espaço ou região, né, é caracterizada como um território daquele indivíduo ou grupo. Então, você aí, a sua casa, né, ou pode ser a sua casa de aluguel, você está morando emprestado. Então, a sua casa, se você tem um documento de posse, ou se você aí reside, ali é o seu território. Entendeu? Ali é onde você tem total domínio. Fechou o teu portão, né? Quem domina aí é você, o teu cachorro. Se você tem a casinha de cachorro aí, teu gato aí, aquele território da casinha dele ali, ou o quintal da casa, é o território onde ele tem, o poderio ali é dele, ele sabe o que faz. Então, território é isso, onde observa-se as relações de poder e de domínio, né? E há muitas vertentes para a palavra território, né? Mas todas se referem ao domínio sobre a parcela do espaço por um indivíduo ou um grupo. Vou reforçar novamente, né? Há muitas vertentes para a palavra território, mas todas elas referem-se ao domínio sobre a parcela do espaço por um indivíduo ou um grupo. Beleza? Da mesma forma que a região, o território configura-se pelo critério do domínio sobre o espaço. Então o território configura-se, né, sobre o domínio ou a influência de um indivíduo ou um grupo, né, naquele espaço. Então, podemos caracterizar o domínio ou a influência de um indivíduo ou grupo, por exemplo, de uma religião que se caracteriza no espaço, né, forma-se ali uma região ou um território religioso, né? Aí na geografia a gente tem as funções urbanas, né? Que vai calhar, a gente pode fazer uma associação das funções urbanas com a questão da territorialidade, né? Você tem a função religiosa, a Aparecida do Norte, Meca, Vaticano, né? O território ali, o domínio do território é por conta de uma certa religiosidade, né? Juazeiro do Norte, né? E quando a gente fala de Resende, né? O domínio ali é o militar, as escolas militares. Quando a gente fala de Petrópolis, né, na rua Tereza, se não me engano, ali o domínio ali é comercial, é o território dos comerciantes, entendeu? E o Saara, a mesma coisa do Saara aqui no Rio de Janeiro, o território é dominado por comércio, beleza? A função espacial naquele momento é comercial, tá? Fechamos, né? Aí, findou aí território, passamos para paisagem. Anote aí, paisagem, né? Se olharmos no dicionário, a paisagem vai ter uma definição bem interessante no dicionário UAS, né? O dicionário UAS diz assim, que a paisagem ele é o conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser compreendido pelo olhar, né? Então, geograficamente, o que é a paisagem? Fechou o olho, abriu o olho, né? Tudo que a visão pode abarcar, tudo que a visão pode observar é a paisagem ali sendo composta, é a sua paisagem. Então cada indivíduo tem uma paisagem. Cada ponto de vista, eu costumo dizer em algumas aulas, cada ponto de vista é a vista de determinado objeto de um ponto. Então cada pessoa tem um ponto de vista de determinado assunto, de determinado local, de determinada área, de determinada região. Se você está sobrevoando de helicóptero a uma região, você está tendo um outro olhar, uma outra visão, uma outra paisagem está sendo observada ali. Beleza? Então, diferente do espaço, né, a paisagem está sobre o poder da visão e deve ser compreendida, né?
Em cada paisagem existem elementos que, mesmo não estando presentes, é possível caracterizar a função daquele espaço no seu contexto social e econômico, né? Logo, pode-se diferenciar as paisagens a partir de elementos que ela nos oferece, né? E a gente pode diferenciar os elementos da paisagem como naturais e humanizados, formando estes dois grupos, paisagens naturais e paisagens humanizadas, né? Aí a gente faz uma associação do espaço natural com o espaço social, o espaço humanizado, cultural, beleza? E acerca do lugar agora, né? Lugar, né? Segura aí um pouquinho. A paisagem, né? Vou fazer uma leitura aqui, eu gostaria que você atentasse, né? A paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Como eu falei momentos atrás, o que é a paisagem? Fechou o olho, abriu. Paisagem é tudo aquilo que o nosso olhar ele vai alcançar, podendo ser definida como domínio do visível. Olha só, hein? Eu vou ler mais uma vez e eu gostaria que vocês anotassem aí. A paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, podendo ser definida como o domínio do visível. Tudo que a gente pode ver é paisagem, né? Até onde a sua visão pode abarcar, até onde você vê é paisagem, né? É o domínio do visível, é a sua visão que vai ser dominada, né? O espaço seria o conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre esse objeto, né? Resultado da ação dos homens sobre o domínio do próprio espaço, né? A paisagem ela também é formada por elementos humanos e sociais, beleza? E o lugar, né? O conceito de lugar. Lugar para geografia interessante. Tem uma música do Arlindo Cruz, né? O meu lugar, onde ele vai contar a história do lugar dele, né? O amor dele por Madureira. Lembra? Coloca essa música aí depois aí, só para você acompanhar, né? Veja a letra, veja o amor com que ele fala sobre Madureira, né? A música do Arlindo Cruz, de Madureira. É uma música muito pertinente neste assunto da geografia. Ele vai retratar, né? Você pode fazer uma associação de Madureira com um espaço de pertencimento, espaço onde ele se sente bem, onde ele cresceu, onde ele viveu, onde ele se sente bem, onde é o seu lugar? Qual é o seu lugar? O lugar que você sente saudade, né? Então, a palavra lugar, ela tem muitos sentidos, né? Como eu falei em alguns vídeos atrás, né, a geografia, ela trabalha com conceitos que, para a geografia, é uma conceituação diferente das demais. Então, o lugar, o termo lugar, o conceito lugar para a geografia é diferenciado, né? Porque a gente utiliza o termo lugar em muitas outras situações, né? Se olharmos no dicionário, veremos uma variedade de sentidos para a palavra lugar, né? Segundo Aristóteles, lugar é como o espaço que circunda o corpo, né? Contudo, para a geografia, o lugar tem um sentido subjetivo. Acredita-se ao geógrafo Karl Sauer a principal contribuição para a valorização do conceito de lugar. De acordo com o autor estadunidense, né, Karl Sauer, o sentido de lugar estaria diretamente vinculado à ideia da significação de paisagem cultural. Responsável, galerinha, né, por definir os estudos da ciência geográfica, beleza? Para a geografia, o lugar é alvo de debates específicos. O lugar mantém-se como um espaço de vivência onde acontece a reprodução da vida. Olha isso, hein? E está relacionado ao cotidiano dos sujeitos e à relação afetiva estabelecida através do tempo e da vivência. Entendeu? Então, lugar é onde o sujeito expressa as suas relações com elementos da paisagem. O lugar é, então, o palco da existência real, gente. O lugar, né, ainda segundo o geógrafo Yves Thuan, é aquele espaço, o espaço em movimento. O lugar é a pausa, onde se estabelecem os vínculos a partir da experiência humana no espaço. Então, qual é o seu lugar, né? Qual é o seu espaço de pertencimento?
Beleza, gente? Então, aquele lugar que você se sente bem, é aí no bairro que você mora? Ou é em alguma outra comunidade, em algum outro estado, né, dos 26 da federação? Aonde você se sente pertencido, né? Qual é o seu lugar? Então, território, paisagem e lugar. Território, domínio, relações de domínio e poder. Paisagem, tudo que a visão pode abarcar, tudo que a visão delimita. E lugar, espaço de pertencimento. Beleza, galera? Pesquisem mais sobre e um grande abraço, até a próxima!